Por que é tão difícil a gente entender isso? É que tudo mudou e a gente foi educado numa época que não existe mais. E tudo bem, eu estou aqui, né, quase no final dos meus 40 anos, talvez daqui a pouco 50. Eu vivi uma época diferente de você se você tiver 20 ou 30. Mas eu fui educado por uma geração que cresceu na década de 50, 60. Então, culturalmente, mesmo quando a gente já está num cenário, mesmo alguém jovem hoje, que tem 20 anos, que já nasceu num cenário de mercado diferente, que nasceu no mundo onde branding já existia como disciplina, foi educado por gerações que viveram experiências diferentes, foram educadas por outras. Então essa cultura do racional, do material, permeia o nosso dia a dia sem que a gente perceba o quanto ela não necessariamente corresponde à realidade. Quando eu cresci, foi numa época onde valor para todo mundo era mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, todo mundo aspas, né? Eu estou falando de classe média vivendo em grandes capitais do Brasil. Todo mundo tinha o mesmo plano. Ah, quero casar, ter 2 filhos, um cachorro, fazer o financiamento da casa própria, comprar o primeiro carro. Esse era o sonho da classe média, botar os filhos na faculdade. Todo mundo tinha o mesmo plano de vida, todo mundo tinha mais ou menos as mesmas metas de consumo e não tinha tanta opção assim, não só de consumo, mas para a sua vida. Era um período, quando a gente fala de década de 70, 80, em que empreender era uma coisa muito arriscada, era muito complicado, era mal visto. Nossa, mas você vai empreender, por que você não fica no emprego? Eu, por exemplo, fiquei no mesmo emprego a vida toda. Esse mundo não existe mais. Só que a gente continua pensando nele e a gente não percebe que o nosso público mudou, o nosso público fragmentou. Tem gente que quer casar e quer ter filho, tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho, mas não quer casar, que quer viajar, que quer ser autônomo, que quer empreender, quer seguir vida acadêmica. Claro, todas as opções já estavam lá, mas hoje elas estão muito mais disponíveis e muito mais fragmentadas, além desses pálidos exemplos que eu trouxe aqui. Então fica muito mais complicado para as empresas também entenderem, pô, peraí, dentro disso tudo, quem é o meu perfil? Mesmo no B2B, quem é o meu perfil de cliente empresa e quem são as pessoas dentro dessa empresa que definem a escolha da minha ou da sua contratação. Então o cenário de diferenciação mudou. 1.2. O que é percepção de marca dentro desse contexto? Aí a gente tem que pegar algo que está no cerne do branding e guarde isso, porque na segunda masterclass que você vai ver, essa informação vai ser importante. Eu não sei se ela ainda vai estar disponível quando você estiver vendo esse vídeo, se ela ainda vai ser liberada, então depois corre lá. Mas todos os conteúdos que eu estou trazendo aqui são dos nossos cursos na Brandster. Esse conteúdo é do módulo 2, onde a gente fala justamente de estratégia e diferenciação. Mas vamos lá. Qual que é a diferença entre a identidade e a imagem corporativa? Tudo bem, a maior parte das pessoas hoje entendem esse conceito. Quando eu comecei a trazer isso, no começo das minhas aulas em 2004, as pessoas não sabiam muito bem, a identidade corporativa é o logo, a imagem, a comunicação, a publicidade. Hoje todo mundo entende a diferença entre identidade e imagem, mas não necessariamente sente o que isso significa. Então vamos esquecer corporativo, vamos levar para você. Qual a diferença entre a sua identidade e a sua imagem? Ou melhor, vamos reduzir ainda mais. Qual que é a sua primeira forma de identificação? Talvez você pense no nome, na aparência, legal. Mas o teu nome, a aparência, define quem você é? Você não escolheu o seu nome. Só que na nossa sociedade, nomes geram percepções. CEO. Dificilmente você vai ver um CEO com o nome Guilherme, Danilo. São nomes legais, mas não é CEO. Gunther é nome de CEO, né? Roberto é nome de CEO. São nomes mais formais, tradicionais, talvez caretas. Estou usando aqui, claro, um estereótipo cultural para justamente traduzir isso. Mas o nome, muitas vezes, comunica algo para o mundo sobre a gente que não necessariamente é verdade, quem nós somos. Então, a gente adota apelidos, nomes sociais, na aparência a gente muda, escolhe determinados estilos de roupa, atitudes, comportamentos, falas, tom de voz, para tentar moldar como o outro nos percebe. E sim, isso é chato, é desgastante, para alguns pode até ser prazeroso, mas com a marca é a mesma coisa. As pessoas te julgam pelo que elas escutam, pelo que elas veem dentro de um contexto
obviamente cultural, mas a tua aparência, o teu nome não te definem. Elas não são você. Elas são uma película, uma membrana, um elemento de mídia teu, de interface com o mundo. Você é algo muito mais profundo que isso, que é a tua personalidade, os teus valores, a tua cultura, o teu jeito de ser. Só que o problema é que se a tua identidade, essa tua cultura, valores e personalidade, a maneira como você é percebido pode estar desalinhada. Por isso é tão chato, mas também muitas vezes tão necessário, a gente contratar para a nossa vida o trabalho de uma consultoria de imagem pessoal. Não para enquadrar a gente nos modelinhos de todo mundo, porque isso é chato e não funciona, mas para ensinar a gente a traduzir para o mundo a nossa personalidade dentro de um contexto de códigos culturais sobre os quais a gente vai ser julgado. E essa percepção começa com o olhar. E aí a gente tem que compreender, se por um lado a nossa personalidade está lá, a nossa marca está aqui. Está em como o outro nos vê. A nossa marca não é que está aqui dentro. Você não é uma marca, você tem uma marca na cabeça de quem te observa. E observa de acordo com o filtro. E dependendo do filtro cultural ou do contexto, essa pessoa vai ter uma percepção positiva de você, em outros contextos uma percepção negativa. Ainda mais quando a gente fala de polarização cultural e política, os filtros que cada um dos grupos usam para julgar as pessoas ao seu redor é diferente, obviamente. É difícil navegar, inclusive no mundo da construção das marcas, não só pessoais, mas corporativas, quando a gente tem um mundo bastante polarizado. E tudo aquilo que você faz, como marca pessoal ou corporativa, vai gerar uma percepção, positiva ou negativa. Mas mesmo quando positiva, pode estar alinhada ou desalinhada da maneira como você precisa ou gostaria de ser percebido para gerar valor na mente do seu público. Então, o recado aqui, chato, mas necessário, é: vamos parar de julgar o livro pela capa. Isso é ruim, mas lembre que você vai ser julgado pela sua. Vamos saber navegar nesse mundo com maturidade, porque não basta ser profissional mais, tem que parecer profissional, não basta ser diferente, tem que parecer ser diferente, mas isso não significa ser o diferentão. A autenticidade de marca não é ser o diferentão, é encontrar o que de verdade tem valor na tua proposta e ser fiel, ser verdadeiro na sua integridade.